E aí, pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou a Tati Ambanes e esse daqui é o Mamusca. E hoje a gente vai falar de um assunto polêmico. Por que a gente está vivendo numa sociedade de sobreviventes? E por que eu tô falando essa frase? A pediatra que eu usei no Brasil para ver como é que tava a Zoe e ver se estava tudo bem. Para quem não sabe, Zoe é minha filha. Ela chama a doutora Bianca Mello. Ela falou uma frase outro dia numa live que ficou martelando muito na minha cabeça. Que essa daqui é a Cacau, gente. Está no meu colo, que quer participar das gravações. E ela falou de uma frase que ficou muito martelando na minha cabeça. Ela falou assim, que os pais muitas vezes chegam ao consultório dela falando assim, mas isso sempre funcionou comigo. Ou os meus pais sempre fizeram isso comigo e eu tô aqui, vivo, eu não morri. E aí eu fiquei, e ela tava falando isso em relação à alimentação, de que eles comeram porcaria, eles comeram açúcar, eles tomaram mel antes de 1 ano e ninguém morreu. Por que eles não podem fazer isso com os próprios filhos? E aí hoje eu queria conversar um pouco isso muito mais do que só alimentação. A gente vai conversar isso sobre alimentação também, com certeza, em algum outro vídeo. Mas eu não queria falar sobre filhos e eu queria falar sobre nós mesmos, sobre a nossa relação com a gente, com os filhos, com as pessoas, com os funcionários. Por que é que a gente sempre usa aquele jargão de em time que tá se ganhando não se mexe? Por que a gente sempre usa esse outro, né? Sempre fizeram comigo, nunca aconteceu nada, tô aqui, casca grossa. Por que a gente não tenta ter uma visão mais amorosa com as pessoas, com a gente próprio, né? Com nós mesmos. E eu fico muito pensando nisso em relação ao ambiente de trabalho. Eu trabalhei em algumas empresas majoritariamente masculinas, principalmente em uma em que o core business da empresa era um core business de engenharia, em que já é uma área com menos mulheres. E o tratamento, então assim, no fundo, eu tive que mudar quem eu era, me tornar bem mais agressiva, me impor muito mais, porque senão eu não seria levada a sério. Como conheço algumas pessoas que trabalhavam lá comigo e que sofreram muito, que não eram levadas a sério, que não eram vistas como boas profissionais, mulheres, né? Porque realmente não criaram essa casca em volta delas de retrucar, de falar alto, de brigar. E aí isso vai construindo a nossa personalidade, né? A gente vai se adaptando a esse meio que a gente está inserido, seja de trabalho, seja num relacionamento, seja familiar, com a gente mesmo, e vai criando essas carapaças duras, essas carapaças de sofrimento, né? E que muitas vezes não são quem a gente gostaria de ser. E depois eu vou contar um dia pra vocês também, que eu passei num programa de trainee, enfim, mas a gente fez uma dinâmica muito interessante e sofrida. Nós éramos em 30 pessoas que viviam praticamente o dia inteiro juntas por 9 meses nesse programa de trainee. E uma das atividades que alguma agência de RH, que o RH contratou, fez, foi que os 30 tinham que andar pela sala com um papel nas costas. E aí as outras 29 pessoas iam lá nas suas costas e escreviam o que elas realmente pensavam de você, na verdade assim, um defeito seu, né? Que elas não teriam coragem de falar na sua cara. E algumas pessoas já tinham me falado isso na minha cara, mas a maioria me falou assim, você é muito grossa, você é muito agressiva, escreveram, né? Então assim,
quando você vê uma massa de pessoas te falando isso, você fala, gente, mas eu me considero uma pessoa tão carinhosa, eu me considero uma pessoa que pensa tanto no outro, por que as pessoas me veem dessa forma? Por que as pessoas me veem como agressiva? E naquela época, eu era um pouco mais jovem e tal, eu tomei isso, né? Eu faço análise há muitos anos, então assim, eu tomei isso como um ensinamento e um ponto de melhora, mas realmente foi algo que não me caiu bem. E eu fiquei assim, não, mas as pessoas, sei lá, devem ter inveja de alguma coisa. Enfim, a gente sempre tenta achar uma desculpa, né? E aí eu fiquei pensando, falei, gente, mas será? Será que eles estão certos? Será que eu tô passando a imagem certa? E aí, o que isso tem a ver com criar sobreviventes? Porque no fundo, o que eu tava mostrando pra eles era a Tatiana sobrevivente. Era a Tatiana que precisou mudar, precisou criar espinhos, precisou criar métodos de salvação dela mesma por tudo que ela tinha passado. E aí eu fui retomando isso e fui cavocando e dói quando você cavoca essas coisas, não é fácil. E muitas vezes a gente resolve deixar isso de lado porque é sempre mais fácil a gente não entrar nessas dores, nessas angústias e a gente ir sobrevivendo. Mas a gente quer ser sobrevivente na nossa própria vida. Por mais que você acredite, e aí não entra no mérito, não estou entrando no mérito da questão de que religião você tem, do que você acredita, e você possa acreditar que você vai ter outras vidas e outras oportunidades, mas a certeza absoluta que você tem é dessa vida e dessa oportunidade. E aí, assim, é isso que você quer? Ser um sobrevivente nessa oportunidade que você tem? Você quer nessa oportunidade fazer com que as pessoas te vejam como você mesmo se vê? Ou você quer que as pessoas te vejam de uma forma melhor do que você é ou de uma forma pior? E eu acho que no fundo o desejo de todo mundo é que a gente seja visto como quem a gente realmente é, porque na essência, tirando algumas pessoas, as pessoas são realmente boas, né? E aí isso me fez refletir muito. E aí eu fui voltando no meu passado, na minha infância. Eu fiz um trabalho muito legal com a minha última psicóloga, que foi de pegar fotos desde a minha infância. Porque uma coisa é a memória que a gente tem sobre um determinado momento. Outra coisa é a realidade daquele momento. E esse olhar vai mudando conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai se distanciando daquilo. Então, por exemplo, eu lutei a minha vida inteira contra o peso e continuo ainda lutando. E aí é uma coisa também de autoaceitação, dessa coisa, né, de como é que você quer que os outros te veem, como você se vê. Eu internamente sempre me vi magra. Então assim, eu admiro muito as pessoas que conseguem estar com sobrepeso e se sentirem bem, e se sentirem bonitas, e se sentirem plenas. Eu nunca fui uma dessas pessoas. Eu sempre me imaginei, e aí não tô falando modelo, eu sempre soube que o meu tipo físico é diferente, que eu nunca ia ser magrinha, um palito, mas eu sempre busquei isso. E aí, como essa era a minha busca, e o mundo é gordofóbico, e essa palavra é nova, mas eu sinto isso desde a minha infância, com o gorda baleia, o saco de areia, o saco estourou, você se ferrou, esse tipo de música, esse tipo de tratamento, muito bullying, né? Então assim, tudo isso foi criando casca. Então, aí você pensa, eu sempre fui uma pessoa muito carinhosa, muito meiga. E aí a vida foi acontecendo e vai te batendo, e vai te batendo. E você vai criando casca, porque é a única forma de você sobreviver. Você vai colocando essas carapaças em volta de você. E aí,
um dia você tem tanta carapaça que ou você não deixa ninguém se aproximar, ou você transforma aquela carapaça numa realidade, que foi o que eu fiz. Eu engordei muito, porque aí eu realmente era o que as pessoas falavam de mim. Eu me deixei chegar num peso absurdo, porque eu falava assim, pronto, agora eu tinha aquela visão magra dentro de mim, de quem eu gostaria de ser, mas agora eu olhava no espelho e realmente tinha uma pessoa obesa, como todo mundo falava que eu era. Então não tinha mais dúvida da imagem do outro com a minha autoimagem, né? E aí isso também me protegia de relacionamentos, porque eu não precisava me expor, eu não precisava me relacionar, eu não precisava me colocar... Eu não ia ser rejeitada, porque eu mesma já partia do pressuposto que eu não era digna. E aí tudo isso vai te tornando um sobrevivente na vida. Você vai indo assim atrás de qualquer migalha, de qualquer coisa, né? Nos últimos anos, antes de eu fazer cirurgia bariátrica, eu nem saía, assim, eu ia de casa para o trabalho, do trabalho para casa, eu nem conseguia chegar ao shopping para almoçar com os meus amigos, porque eu não conseguia andar direito. Eu nunca tive coragem de vir contar para as pessoas. As pessoas sempre me falaram, Tati, compartilha a sua história, divide a sua história. E eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha porque eu falava, essa não sou eu. Por que eu vou? Me dá até vontade de chorar. Por que eu vou compartilhar a história de uma pessoa que eu não vejo? Porque eu não vi essa pessoa. Eu me via como uma pessoa magra, principalmente depois da cirurgia bariátrica, em que eu emagreci muito. Eu falava, por que eu vou ficar contando desse passado de dor, desse passado de sofrimento? Só que hoje, nessa nova versão de quem eu sou, nessa nova forma como eu vejo as coisas, eu acho que quando a gente fala e compartilha com o outro, esse peso, tanto físico quanto emocional, sai de dentro da gente. E a gente consegue ser visto como a gente é. Então, não só pelo peso, não só por uma alimentação. Os meus melhores amigos sabem, e quem me acompanha no Instagram, você também está convidado a me acompanhar no Instagram, sabe como a minha alimentação é saudável, como eu prezo por essa alimentação saudável para minha família. Eu tive diversas doenças na minha vida que eu tenho certeza que foram causadas por um estilo de vida e por hábitos alimentares que não eram saudáveis. E eu tive câncer na tireoide, eu fiz a cirurgia bariátrica, eu tirei a vesícula, e aí eu brincava, né? Eu tô morrendo aos poucos. E foi um dia que eu falei, não, chega, eu não quero isso pra mim. E isso foi antes mesmo de ter filho. Porque eu falei, como é que eu vou botar um ser humano no mundo e não vou estar bem pra criar essa pessoa, né? Qual é a minha responsabilidade com essa pessoa? Eu quero estar bem, eu quero estar viva, eu quero me sentir saudável, eu quero me sentir plena. E nos últimos 2 anos que eu virei vegetariana, eu tenho lutado para emagrecer. Eu tinha conseguido emagrecer um tanto do peso que eu ganhei quando eu mudei para o Canadá, porque é muito difícil você mudar de país e você começar tudo do zero e você ficar longe da sua família, dos seus amigos. Você faz novos amigos, mas você tá longe da sua raiz. Eu sempre fui uma pessoa que acreditava piamente que eu não ia sentir falta de tudo isso. E aí a vida vem e te dá uns tapas na cara, né? E você morre de saudades. E tudo isso me fez ganhar peso, né? E aí eu venho lutando com isso, e agora eu comecei um novo programa de um restart metabólico para ver se eu consigo emagrecer o peso que eu ganhei na gestação, já me preparando para um próximo filho. E eu tô contando isso por quê? Porque é muito injusto uma pessoa que se alimenta tão bem quanto eu, que tá tão antenada em tudo, sofrer com sobrepeso. Mas a vida não é justa.
ela não é justa pra mim, ela não é justa pra um monte de gente, cada um num âmbito, cada um de uma forma. Mas assim, eu quero ser sobrevivente? Ou eu quero ser vencedora? Ou eu quero ter as rédeas da minha vida na minha mão e decidir o que é o melhor pra mim? E que mesmo que um dia eu chegue e fale, o melhor pra mim é aceitar o sobrepeso, mas que isso tenha sido uma escolha e que não tenha sido simplesmente porque eu desisti de lutar ou simplesmente porque qualquer outro motivo. Então, eu queria gravar esse vídeo para vocês como uma reflexão, para vocês pensarem um pouco sobre essa forma que a gente vive hoje de tentar ir sobrevivendo aos dias da semana, aos meses, a trabalhar só pensando nas férias. E eu não tô falando isso porque eu acredito que para tudo na vida tem um jeito. Tem um monte de coisa na vida que não tem um jeito. E só você pode saber as realidades da sua vida e da sua existência para saber o que tem jeito e o que não tem. Eu tive que passar assim um pedágio bem difícil aqui no Canadá por algum tempo para poder fazer o Canadá dar certo. E eu paguei o pedágio, né? E eu não tinha escolha. Na verdade, eu tinha uma escolha, eu podia desistir do Canadá, mas essa não era uma escolha possível. Portanto, eu me coloquei num lugar sem escolha, mas eu coloquei prazo, eu coloquei meta, inclusive pro meu sofrimento, porque até sofrimento tem que ter prazo para terminar. Então, mesmo quando a gente tá num mundo, numa situação como tá no coronavírus, na pandemia e tudo mais, isso um dia vai acabar. Vai ter um prazo. Mesmo que amanhã venha outra pandemia, mas essa vai acabar. E a gente vai só sobreviver até o final disso? Ou a gente vai tentar tirar o melhor de tudo isso que tá acontecendo? Seja olhando para dentro da gente, sendo olhando para nossa casa, sendo olhando para o próximo, e a gente tentar não sobreviver a tudo isso. A gente tentar realmente viver, e viver inclusive a dor, e viver realmente, às vezes, a perda de alguém, viver a perda de alguma coisa, de um momento, né? Eu tinha planejado ir para o Brasil, ficar 2 meses, para os meus amigos, para minha família poderem conhecer a minha filha. Eu fui para o Brasil. Eu cheguei lá num domingo e na quarta-feira foi decretada que a gente estava numa pandemia. Os Estados Unidos fechou a fronteira. Na sexta-feira, meu marido chegou lá desesperado, com medo de que a gente não conseguisse voltar para o Canadá. Então ele falou assim: eu preciso estar perto de vocês, eu não posso correr o risco de ficar meses longe de você e da minha filha. E aí depois, na semana seguinte, a gente já voltou pro Canadá. Quer dizer, eu passei 10 dias no Brasil. Então, todo mundo tem alguma história. Todo mundo tem algum sofrimento. Todo mundo, alguns muito maiores. E em alguns lugares como o Brasil, é chocante o que tá acontecendo. Mas eu acho que a gente tem que fazer o que tá ao nosso alcance para tentar hoje não sobreviver, pra gente viver o dia de hoje, pra gente viver quem nós somos, pra gente nos transformar, pra gente buscar o melhor que tá dentro da gente, para que as pessoas olhem para nós como nós realmente somos. E eu tô aqui hoje, diante dessa câmera, mostrando para todo mundo dessa vez quem eu realmente sou, porque tem pouquíssimas pessoas que sabem quem a Tatiana realmente é. E agora eu tô aqui mostrando para todo mundo. Que tal você não fazer isso também? Então um beijo bem grande e até o próximo vídeo.